Lição de terça-feira, a unicidade divina. Aí você pode perguntar para mim assim, tá bom, pastor, mas quem que é mais importante? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? E aí quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe claramente de que existe uma diferença de função e não de hierarquia. Você consegue entender? Não é que Deus Pai ele é mais importante que Deus Filho e o Espírito Santo é menos importante que o Deus Filho. Não. Cada um tem uma função no processo de salvação do ser humano, ok? Cada um trabalha de uma forma, mas eles estão unidos. É como se eles fossem um em propósito, em direção. Aí você fala assim para mim, pastor, mas é muito difícil entender, né, que nós, na verdade, somos politeístas, a gente acredita no monte de Deus. Não, a gente não acredita no monte de Deus, a gente acredita em um Deus só. Só que esse Deus, ele está como? Ele está em três. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e a gente fala dessa forma para que seja um pouco mais didático. Quando eu era garoto, eu pensava muito sobre esse assunto e eu não conseguia entender. Aí uma vez eu olhei para um aparelho e assim parece que deu uma clareza na minha mente. Vou explicar para você. Na época que eu era garoto, hoje em dia isso acho que nem existe mais, existia um aparelho chamado 3 em 1. O que era o 3 em 1? Nós tínhamos o rádio, um toca-fita e um toca-disco. Né? Sabe o LP? Você não vai saber disso daí porque você é novinho, né? Mas teve uma época que tinha um LP em cima, aí no meio tinha assim uma fita, ou às vezes dois lugares de duas fitas e embaixo o rádio. Só que é um aparelho só. Era um aparelho só. Você olhava e você via que era um aparelho só. Mas ele tinha essas três formas de tocar uma música: rádio, fita ou LP. Quando eu olhei para esse 3 em 1, eu falei assim, rapaz, acho que é mais ou menos isso a Trindade. É como se fosse uma coisa só, mas cada um dentro da sua função, cada um, entre aspas, né, tocando a música de uma forma diferente. Eu não sei se te ajudou, mas quando eu era garoto, isso pelo menos ajudou a entender um pouquinho mais a respeito desse assunto de Trindade. Aqui, na nossa lição, vem trazendo um texto interessante de Ellen White que fala assim, ó, há 3 pessoas vivas pertencentes à Trindade celestial, em nome desses 3 grandes poderes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aqueles que recebem a Cristo por fé viva são batizados. Lembrando que a gente tem que chegar à primeira conclusão, de que existe o quê? Existe Deus. A gente já viu ontem de que parte dessa divindade existe quem? Jesus. A grande questão a respeito da figura de Jesus é se ele é tão Deus quanto Deus Pai. E aí sobre isso a gente coloca João capítulo 14, que a partir do versículo 7 diz assim, ó, se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai, desde agora o conheceis e o tendes visto. Aí replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Filipe estava com a mesma dúvida de muita gente. Jesus, a gente até gosta de você, mas cara, nós queremos conhecer, na verdade, é o Deus, é o Deus Pai, né? Você, enfim. E aí então Jesus olhou e falou assim, disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Sabe por quê? Eles são a mesma essência. Eles têm funções diferentes no processo da salvação, mas eles têm o mesmo poder. Não existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso é a Trindade, ok? Amanhã a gente continua.